Seu podcast totalmente enviesado, mas sem alucinação, com um cara que voltou dos Estados Unidos. Fala aí, meu irmão. Com o Alan Brás, que tá se recuperando aqui, vai ficando velho, vai dando um jet lagzinho, mas tamo aí, mais uma semana chuvosa aqui em Campinas, meu amigo. E aí no Rio, como está, Matheus Bittencourt? Fala aí, irmão. Estamos aqui, Matheus Bittencourt, que voltou de uma semana intensa de workshops em Brasília e BH, vários agentes, criação de agente em código, em low-code, no-code, e voltei com uma tempestade aqui no Rio de Janeiro, mas graças a Deus já passou. Tá vendo? Realmente, o pior é que eu fui ver a previsão do tempo que estava 0 chuva, 0 milímetros de chuva. Irmão, no meu voo de BH aqui pro Rio na sexta-feira à noite, o piloto fez uma cor, tava vendo no mapa, ele tava fazendo um Z, e aí do nada falou assim, gente, teve turbulência em 50 minutos de voo. Eu nunca tinha visto isso. Então assim, ele falou, não, estamos desviando de nuvens pesadas. E eu falei assim, caramba, meu Deus do céu, eu só queria voltar pra casa. Realmente, muita turbulência, mas a turbulência é porque esse assunto de ar tá quente, meu amigo. Mas me conta, primeiro, como é que foi lá? Estávamos todos aqui ansiosos, porque a semana foi agitada. Foi agitada aí, a gente vai falar muito sobre nossos workshops, né, nossas visitas aí, né, nossas experiências da semana passada. Muita interação no nosso grupo, vamos falar sobre isso. Sim. Né, muitas novidades para essa semana, mas vamos por partes. Você agitou lá, hein? O grupo foi agitado, admito. Cara, foram 3 dias e 3 eventos, foi intenso. Caramba. Foi um bate-volta intenso, mas foi muito legal. Foram 3 eventos totalmente diferentes. Então começou com um evento para executivo, dando aquela visão nossa que a gente já tem falado de IA para negócios, mais alto nível, impacto. Falei um pouco, é óbvio, de IA open source, né? Que é o nicho que a gente está pegando. E como é a recepção deles em relação a esse assunto de IA para open source? Ou eles ainda se assustam com essa ação de IA? Então, como que você viu? Cara, não. Se você vai com o papo de gente de negócio e leva, por exemplo, para discussão de open source, no caso de nuvem, de servidor Linux, daí eles conseguem fazer uma analogia, entendeu? Porque realmente, imagina você ter que comprar licença de Windows para todos os servidores em todas as nuvens, ficar economicamente inviável. É verdade. Então essa parte do open source já mata aí. Mas é interessante essa discussão que a gente já tem aqui várias vezes, né? De usar modelo as a service na nuvem, ou você ter a sua própria instância, o seu próprio servidor, ou algum ambiente dedicado onde você não tem o taxímetro do token, né? Que é isso que pega quando a gente escala. Alguém, né, já comentei aqui, fala, mas eu mesmo botei $5 lá na API e tá vivendo até hoje. Mas não tem nada em produção com centenas ou milhares de usuários, né? Ou agentes fazendo chamadas a prompts loucamente. Então, é óbvio, né? E a gente já vai discutir muito aqui também ainda nas próximas semanas. Uma coisa é eu fazer um tutorial, um exemplo, outra coisa é eu fazer um sistema de verdade. Tem muita diferença. Em produção, eu fazer um sistema de verdade e botar em produção. Mas a recepção foi muito boa. A gente partiu mais para essas discussões de energia, data centers. Assunto que a gente desde o Web Summit aqui também foi um assunto. E até é importante, né, a gente fazer isso que a gente tem feito, de mostrar um pouco por que isso, né? Por que gasta tanto, como que é a infra, como que é a arquitetura das coisas. Mas foi muito legal, adoraram lá. Um abraço pro professor Hugo aí, nosso mentor lá da Fundação Dom Cabral. E nos outros dias eu fiz um workshop que a gente vai fazer aqui, estamos organizando. Fiquem ligados, em agosto vai ter a primeira turma do workshop open source aqui. Maneiro. E eu fiz lá, na própria IBM mesmo de Chicago, bem mão na massa mesmo. Instala o Lama aí na máquina, instala, configura, roda notebook, roda na nuvem, ensina a rodar e tal. E foi também muito legal, teve 12 participantes, mas foi um workshop de 2 horas. Mas todo mundo saiu rodando alguma coisa, o que é o objetivo de algo mão na massa. E desafio, né, cara? Você que já deu aula também de rodar workshop, assim, chegar um com Linux, um com Windows, um com máquina totalmente sem nenhuma placa de vídeo, sem nada. Mas aí valeu os experimentinhos que eu fiz aqui nos meus Raspberry Pi aqui, nas coisas pra... sempre é válido. Pra rodar. Então foi bem legal, esse bem mão na massa, bem assim, intimista. E depois rodamos um meetup, é o estilo Tech Nights, que a gente roda aqui. Nos States, chique. Nos States, numa faculdade Northwestern, chama, que é uma das top faculdades lá dos Estados Unidos. Tem umas top 10, eu não conhecia. Caramba!
e lotaram o evento, quase 100 pessoas na sala. Irada. E o tema foi, e a gente não usou nenhuma palavra, nem agente, nenhuma palavrinha clickbait. O negócio foi tipo open source A, era o título do evento. E aí também falamos de modelo open source, aí eu levei a Lauren, que trabalhou comigo, para falar. O Santoshi foi falar do Data Prep Kit, que se fala muito pouco, né? E a gente também fala pouco, porque não é nossa área, né? Mas como preparar é o trabalho dele, né? É um kit de preparação de dataset para treinar os LLMs. Então você fala assim muito pouco. Tem dado, não tem dado? Beleza, você tem dado. Aí você usa os dados, mas como você trabalha esses dados, né? Então tem várias transformações lá que faz, tudo de tirar duplicado, tirar discurso de ódio, e entre outros, assim, tem tipo, o pipeline que ele mostrou tinha mais de 15 desses componentes. E uma coisa que é interessante que eu falei, pô, beleza, mas quem vai treinar o modelo, né? Pouca gente. Mas para validar os modelos, a gente também precisa de um dataset de validação. Isso não muda muito do machine learning para os LLMs. Né? Então, para preparar esse dataset de validação, também pode ser usado. E o Data Prep Kit é open source, tá na Linux Foundation. Então também é algo que quem tá na área de dados aí pode explorar. E aí, para terminar, eu falei de Docklin, que também é um outro framework open source, né? Na verdade, um componente Python e agora um ecossistema inteiro para fazer parsing de documento de forma bem efetiva. Então, ele não é um OCR puro, tem várias coisas dentro, até modelo de visão tem agora para interpretar a imagem e tudo. Então, foram 3 assuntos, replicando um pouco o que eu fiz aqui também em São Paulo, num outro evento que a gente fez de 5 componentes open source. Então, foi bem legal a recepção, muito aluno, né? Mais ou menos metade era aluno da faculdade, metade era de fora. Então, muita gente também veio conversar e foi incrível. Foi uma baita diferença, né? Sim, aquele cansaço bom, né? Um cansaço bom, né? Com certeza, com certeza. E você também rodou, hein? Que workshops que você fez? Eu rodei aqui no Brasil, mas rodei, essa também é que cansei um pouquinho. Então, passada, acho que assim, foi a minha semana de workshops. Então, assim, eu acho que a gente fez um workshop em Brasília para vários clientes, né? E aí focado, né, sempre em agente. Então, explicação do que é agente e tudo mais, explicação mais mão na massa. Esse foi mais focado, talvez, em um no-code, low-code. Mas ainda me assusto realmente que... Me assusto não, mas eu acho que assim, é muito bom sair da bolha, vamos dizer assim. Sim, porque eu acho que... E até antes, vou até voltar. Um dia antes, estava eu fazendo uma live do Esquenta do TDC. Eu vi. Então, assim, que, olha, foi muito maneiro, porque assim, está lá. E aí tinha tantas opiniões. Uma opinião mais contrária. E eu, como especialista em A, aí tinha um cara doutor em Quantum, então falando até do impacto de computação quântica em A e assim por diante. Então, assim, vão ser os 2 tópicos muito quentes que vão ser falados aqui no TDC no Rio. Amanhã, inclusive, estarei eu aqui em Ipanema, dando um meetup também sobre agentes de A. Então, assim, a pedido do pessoal do TDC, amanhã vai ter um talk mais introdutório e a continuação, nível mais avançado, no TDC Rio, né, que eu vou falar daqui a pouco. O pessoal do Pull Request você sabe primeiro. Então, assim, eu não publiquei ainda, mas assim, vai ser essa sequência. Então, amanhã estarei em Ipanema, no Arca Hub, falando sobre agentes de A, então, o pessoal do Rio, de graça, a partir das 7. E como que as pessoas conseguem saber desses eventos, Matheus? Onde que eles entram? Onde? Só em um lugar, na comunidade do Pull Request, que essa semana agitou. Vou até em ordem cronológica, justamente por isso. Porque, assim, o primeiro link aqui na descrição do podcast. Entra lá, você vai ser super bem-vindo na nossa comunidade. Foi bem movimentado essa semana. Eu até vou explicar por isso, porque assim, a gente teve a live do DDC. Aí eu falei, beleza, várias pessoas me procuraram. E foi na segunda. Na terça estava em Brasília, dando workshop, aquela coisa toda, vários clientes e tudo mais, falando uma versão mais low-code, no-code, e mesmo assim, muito interesse ainda de como fazer aquela coisa toda. E aí eu fui pra BH à noite. E aí, por isso, o pessoal do Pull Request, eu não consegui, eu cheguei muito tarde no hotel, cansado pra fazer a live. E o pessoal falou, cadê a live? Cadê a live? Cadê a live? Eu falei, então, quarta-feira, já estava em BH, rodei alguns clientes, aí à noite cheguei no hotel e falei assim, não posso deixar de fazer. É um compromisso com o pessoal do Pull Request, porque a Yara, assim que acabou o Esquenta, falou assim, Matheus, devido a vocês, e olha que legal, durante o Esquenta, acabou que eu fui me apresentar, falou assim, mas Matheus tem um podcast com o melhor nome que eu já via. E eu falei, não só você, o pessoal do Google, todo mundo sempre fala. Então assim, aí ela falou assim, quer saber?
acabou de liberar aí mais 10 ingressos de cortesia para o Pull Request. Eu falei, é isso. Então, sorteamos lá na nossa comunidade, né? Então, assim, várias pessoas. E o mais legal é que muitas pessoas me procuraram depois, Matheus, pelo amor de Deus, eu perdi. Falei, fica antenado aí, porque o Pull Request é assim, não pode perder, tem que ir lá ativar o sininho. Fica de lado do YouTube. Mas de fato, ficar atento, acho que foi muito legal, porque já fica aqui até um retorno. Muitas pessoas me procuraram aí no privado para até nos agradecer por essa comunidade que a gente está gerando. Então, assim, muito obrigado, meus amigos que mandaram. Recebi algumas mensagens aí, repliquei aqui pro Alan aqui antes de entrar. Então, assim, agradecendo por esse trabalho que a gente está fazendo. Então, gente, é isso, é por você, é pela nossa comunidade. Então, por favor, e o nosso pedido fica isso. A gente tá vendo que a gente tá trazendo coisas exclusivas para vocês, né, e tudo mais. Sempre essa ideia aí de compartilhar. Então, se gosta, chama mais pessoas. Tinha vários amigos meus que não estavam, eu mandei mensagem, falei, que isso, como você não tá lá no Pull Request? Então, venha! Entendeu? Então, assim, essa é a mensagem. Todos são bem-vindos. Essa semana teve divulgação de vaga. Sim. Teve divulgação de hackathon que vai acontecer na Unesp. Então, se você perdeu, entra lá, que a gente redivulga. Teve discussão que a gente lançou aqui semana passada de conselheiro fitness. Exatamente. Várias coisas lá. Não, super agitado. Acompanhem. E eu acho assim, terminando, lá na quinta e na sexta, deu um workshop prático de agente mais pro-code. Então, assim, em ADK, lá em Belo Horizonte, então, assim, foi um cliente específico pediu assim, eu vou parar meu time de TI, todas as áreas de URO, WhatsApp, né, assistentes e tudo mais, para falar especificamente, né, sobre como fazer aí já uma versão mais código. Então, em componentes em Python, com CLI, usando, né, como eu crio, como é que conecto, como é que eu faço, etc. E, assim, foi muito legal, né, várias discussões, vamos subir container, subindo, igual você falou, né, aí tem questões do Mac, aí tem questões de cada tipo de computador, aquela coisa toda, mas eu acho que é super cansativo. Eu tava me preparando para esse workshop aí há um tempo, né, como você sabe, né, a gente pensa no workshop, a gente se prepara, pensa em vários cenários, gasta horas de preparação, mas eu acho que, assim, foi muito maneiro. Enrosca, eu acho que, assim... Lá do meu, eu falei assim, vamos rodar só no notebook, no Colab, para facilitar, porque se for instalar o ambiente Python em todo mundo, vai ficar as 2 horas aqui. Aí cara teimoso falou, não, eu vou rodar na minha máquina. Porque ele não tinha conta no Google e não queria criar. Ele falou, eu vou rodar na minha máquina. Aí ele não tinha a versão correta do Python, ele ficou, não era programador, nada, ficou 2 horas só instalando. Vou te falar que... Aí no final ele se vendeu, eu falei, faltando 15, 20 minutos ele criou a conta e rodou e pronto. O meu foi o inverso, o pessoal queria fazer no Python, na máquina. Então, assim, foi um workshop o dia todo, de 9 até as 6 e manhã da sexta. Tudo bem, o dia inteiro dá. E aí, horas. Não, exato. Aí, assim, mas foi muito legal, porque eu acho assim, realmente ver casos, ver como que faz, aquela coisa toda. E você vai fazer um workshop de ADK aqui pra gente, pô, no podcast? Só pedir, irmão, vamos lá. Óbvio. Então, assim, porque uma coisa que a gente tava falando aqui antes de começar esse episódio... O ADK é o Agent Development Kit. É um kit para desenvolver agentes. Exato. E eu acho, assim, o que eu acho... Eu tava discutindo com você, né, meu amigo, antes de começar esse episódio. De fato, eu acho que, assim, a gente vai ter esse sentimento, a gente estava se organizando aqui para liberar mais coisas práticas aqui, pessoal. Então, se prepare, tem muito assunto aqui, né? Esse é só um deles. E outro assunto, na quarta, minha semana passada foi agitada. Eu dei uma palestra pro Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças, o IBEF, para falar de agentes de IA. E eu, assim, eu fiz aquela nosso pitch, né, tipo, de como, do início de IA até agente de IA, como é que faz o impacto e tudo mais. E, assim, vários CFOs iam lá, custo, bateram na terra, como é que faz, como é que eu tenho realmente retorno, ROI, super rico. Então já fica aqui meu super agradecimento ao pessoal, foi uma experiência ímpar, de verdade, né, então assim, porque eu acho que é um outro público, você falou, né, falar para executivos e tudo mais, e eu acho que essa discussão que a gente fala muito, né, como fazer o certo, da melhor forma e assim por diante. Meu amigo, super rico, e essa semana só está começando, várias novidades aí pro pessoal request, né? Então, assim, tem outro evento aqui, tem mais comento lá, né? Que também vai ser para um pessoal aí alunos lá, para brasileiro que a gente dá no exterior, enfim, vários assuntos. A gente comenta depois na nossa comunidade do Pull Request, óbvio, formação sempre, né? Mas
essa semana tem várias notícias também, meu amigo. Várias coisas acontecendo. Né? Então, Várias assim, notícias, exato. Mas. Diga. Não, eu só falo assim, vamos só fazer um recap de algumas que eu acho que assim, faz super sentido. Mas antes, eu lembro que a gente teve uma enquete. Né? Exatamente. A gente fez uma enquete semana passada do que é mais importante para o sucesso da IA, se é explicabilidade, governança, ou segurança, ou ROI, que foi que você lançou aqui. E teve empate. Caramba. Empate. Todas foi governança, segurança e ROI. Então a explicabilidade ficou meio para trás. Sério? E engraçado, porque pra mim é um dos principais. Então a gente, se você não perdeu essa enquete, é só no Spotify, tem a enquetezinha lá. Responde que ajuda a gente aqui a fazer Com certeza. O conteúdo da semana. E a notícia que você quer comentar, Matheus, é dos modelos de negócio da internet, cara. Tá mudando, já mudou, né? Sim, eu vou te falar, porque assim, óbvio que meu algoritmo de notícias é enviesado, sempre fala sobre agentes de IA, notícias de IA e tudo mais, então assim, mas uma notícia que eu achei super relevante, a gente já comentou aqui no Pull Request, que é o seguinte, sites perdem audiência com resumos de IA do Google, dizem pesquisas. Não, então lógico. assim, se resume ali em cima, você não vai clicar no site. As informações são do The Guardian, né? Então, grande jornal. E que, de fato, né, sites lá do Reino Unido apontaram que era de 80% dos cliques nos sites anti-ranqueados das primeiras posições. Então, meu amigo... Mas, pera, as pessoas pagam nos AdWords pro seu site pular pra cima. Essa é a questão. Aí o Google vai e resume as coisas. Sim. Primeiro os sites já estão mais para baixo, né? Já tá um parágrafo meio ali para baixo. E aí, cara? Como que vai fazer? Exato, eu acho que essa aqui é a principal discussão. Eu acho que o Google, óbvio, né, tá despontando, eu acho que ele precisa, né, ter essa diretriz aí para IA, né? Eu acho que hoje em dia não tem como, até ele mesmo teve um grande anúncio evento de semana passada, justamente, já estava falando sobre isso, que o caminho é esse, mas aí minha pergunta é justamente a realidade. A realidade é de grandes empresas, ou pequenas e médias empresas, né? Que eu acho que também fomos falar disso lá no BF, o cara falou, mas como é que eu faço pro micro e pequeno empresário aqui, pequena e média empresa, que é a grande porcentagem aqui no país, né? Como é que faz? Justamente O famoso SEO, né? O SEO. Search Engine Optimization. E aí? Que aí você fazia, que aí você pagava o Google para instalar melhor ranqueado. E agora, que pagando você já não aparece, como é que faz para aparecer? Porque agora é o resumo que importa. E principalmente, agora é o que a gente fala de como fazer o teu site ser lido para aparecer no resumo. Porque é isso que impacta. Porque também tem uma coisa, além da questão do resumo, ele aponta alguns sites de onde ele tirou. E só é alguns sites. Então, como fazer com que, através do resumo, seu site seja relevante? A gente está realmente falando de uma mudança enorme no mundo, porque qualquer pessoa, qualquer empresa, a estratégia de marketing sempre foi, além de investir em rede social, seria pagar lá o Google. Né? Então, assim, como é que fica nisso? Super quente esse assunto. Várias pessoas já estão procurando semana para falar dessa questão, como é que faz. E pessoas têm criado o seu próprio site, né? Então, assim, ele já falou aqui de medicina, qualquer outra área. Como é que faz, meu amigo? Da parte técnica, pelo que eu lhe disse, assim, antes a gente tinha aquele robots.txt, né? Um arquivinho de texto que você coloca na raiz do seu site para meio que orientar as ferramentas de busca. Agora já tem umas outras, já tem os LLM.txt, já tem algumas outras. Qual é a melhor estratégia para fazer isso, Matheus? Realmente, eu estou super curioso e é isso que a gente vai falar daqui a pouco. A gente vai anunciar algo, se preparem lá na nossa comunidade. Boa. O meu destaque, cara, de notícia é o que foi lançado o AI Action Plan dos Estados Unidos, certo? Tipo, não é um plano, é um plano, na verdade, mas não é nada muito detalhado. Vamos falar mais semana que vem sobre isso, que confesso que ainda não mergulhei a fundo, mas o que me chamou a atenção é que tem uma seção falando que chama Encorajar Open Source e Open Weight IA, que é o que a gente vem falando. Ou seja, considere, avalie modelos open source, estratégias open source, principalmente quando você vai falar de larga escala, ou é uma startup, ou é um ambiente acadêmico, né? É óbvio, a gente tem opções aí de pagar via API, todo mundo vai usar, mas não está falando para você mergulhar e de olhos fechados. Considere e encoraje, né? Encorajar a exploração de IA open source e open weight para os seus desenvolvimentos, principalmente para
pequenos e médios negócios, certo? Exato. Que não vai ter aquela demanda monstruosa. Então achei muito interessante. Quem aí já mergulhou, comenta lá no nosso grupo, vamos trazer essa discussão, acho importante, sempre uma referência, né? E que nos espera então essa semana, Matheus? Pois é, então assim, esses inclusive vai ser um tópicos que a gente vai falar muito essa semana, né? Eu acho que são notícias que realmente impactam, né? Eu acho que essa discussão continua, essa discussão rica. Então assim, vamos lá, essa semana, pra quem tá aqui no Hit, encontro lá na terça-feira, temos aí um pré-esquenta do TDC Rio. Quem sabe teremos mais novidades sobre esse assunto aí lá na comunidade por request. Prevejo, já anuncio que teremos novidades, tá? Em breve, e óbvio, exclusivo lá no Pull Request, né? Outro evento aqui na Kit Online também. Mas o TDC Rio já tá chegando, né? Já está chegando, porque o Rio Innovation Week vai ser de 12 a 15 de agosto, né? Tá e dentro do Innovation Week vai acontecer o TDC Rio, que vai ser 14 e 15 de agosto. Então, assim, várias coisas, várias novidades, né? Então, assim, e olha que agora eu tô com problema de agenda, meu amigo. Também eu fiquei sabendo que vai ter o Python Rio. Vai ser dia 14 de agosto, eu não consigo me multiplicar ainda. E nessa então, semana também vai ter o IA Conference Brasil em São Paulo, sim, lá do pessoal da Alura, do podcast IA Sob Controle. E estarei lá, o nosso amigo IA super ativo aqui no nosso grupo, Fabrício Carraro. Estarei lá no IA Conference Brasil. Então quem estiver, dá um alô. O que mais temos aqui? Porque realmente já se preparamos para um agosto recheado de eventos. Já anuncio que teremos mais coisas aqui, tá? Então assim, meu amigo... Já é um esquenta pro TDC São Paulo também. Já é um esquenta. Outra spoiler. Então assim, já estamos aqui, vamos oficializar. Realmente estaremos lá no TDC São Paulo. Tô super animado e agitado para realmente ver essa troca. Eu acho que esse mundo de desenvolvedores, que pra gente sempre é relevante e importante acontecer. Então, assim, se preparem, porque, óbvio, muito conhecimento, muito anúncio, muito tudo. Onde ela? Onde? Aqui, onde que no vai podcast, estar? Gente. É só chamar a gente aí, conversar. E se preparem para mais coisas práticas. Já fica aqui, eu e a Alan estava comentando. Se preparem, porque a gente realmente não tem como estar vendo uma demanda muito forte, que eu acho que a gente realmente, como nosso intuito é de levar conhecimento, tá forte. Então, tem alguma ideia? Pensa em alguma coisa? Vê uma demanda muito forte, onde comentá-la? Sai um lugar. Então, só esperamos lá. Todos vocês na nossa Então, eu vou lançar uma pergunta aqui da semana. Porque eu tô estudando LangChain aqui a fundo. Boa. Certo? Então, eu queria lançar a pergunta aqui para nossa comunidade. O que você tá estudando essa semana, agora? Porque não é uma opção se atualizar, né, Matheus? Não dá. Olha... Só sei que nada sei. Ó, tô filosófico aqui. Vou te falar uma coisa ao vivo. Eu estava na quinta-feira dando workshop. Aí eu fui lá, nesse caso, tava usando lá o Orchestrate. Foi atualizar na hora, na quinta. E lançou coisas durante o meu workshop. Eu falei assim, eu não consigo nem parar de estudar. Eu não tenho nem essa opção. Não consegue nem fazer uma demonstração que o negócio atualiza. E do nada já atualiza, já tem mais coisa pra mostrar. Então, assim, esse assunto é muito quente, é muito rico. E meu amigo, a gente precisa ficar atualizado. Esse é o intuito, mas principalmente trocar essa experiência boa. Então, meu amigo, inclusive por isso eu vou ter que ter uma reunião agora sobre agentes de IA. Então, para todo mundo, um grande abraço, uma ótima semana e nos vemos lá no WhatsApp. Espero todos vocês. Valeu. Vamos aumentar essa comunidade e mais coisas, vários brindes, ingressos, exclusividades. Aguardem vocês lá. Falou, meu amigo. Matheus, boa semana, um abraço. Para você também. Até lá. Abraço, tchau. Para mais informações, acesse purricast.dev. Esse podcast é uma produção independente e as opiniões não representam nenhuma empresa.